Boa noite, Irineu. Boa noite, amigos do Caderno Regional. Hoje, Dia da Advogada, nós recebemos aqui a Patrícia Gores, professora aqui do curso de Direito da Unisanta. Boa noite, Patrícia. Boa Seja noite. bem-vinda. Como é que você vê a questão da mulher hoje dentro do direito? Olha, hoje somos 500.000 de mulheres advogadas. E os homens, mais ou menos em torno de 460 mil homens advogados. E o que a gente vê hoje, por exemplo, só para você ver com relação a números, hoje a gente só tem uma mulher presidente da OAB no estado do Alagoas. O que é um número assombroso, quando a gente vê que temos muito maior participação na advocacia. E essa presidente, ela na última conferência nacional, ela falou, olha, nós mulheres pagamos metade dessa conta. Metade do poder tinha que ser nosso e não é. Então, hoje, o que a gente tem é um dia de reflexão, né? Por que não tem o dia do homem advogado? Por que precisa ter um dia da mulher advogada? Porque existe, sim, essa questão do gênero, né? Eu aqui, na sala de aula, o que eu vejo que eu tenho o maior número é de mulheres, alunas mulheres, né? E quando a gente vê na OAB, hoje o sistema, para a eleição na OAB, é sistema de cotas. É lamentável que isso ocorra ainda. Né, que a OAB tenha que, olha, tem que deixar um cargo específico, né, um cargo de direção para as mulheres, pelo menos um na chapa, porque senão o que a gente teria? Mas o de sempre, né, chapas com homens. Uhum. Então o grande desafio hoje é a questão da participação da mulher advogada, da política da OAB, né, e uma outra questão que eu também gostaria de pontuar é essa questão da violência, né? Essa questão, ela está ali naquele cargo, não por ela ser competente, não por ela ser, enfim, estudiosa, capacitada. Ela está ali porque ela é bonita, vai lá despachar a petição, chama a bonitona, e olha, de preferência com um vestidinho. Na época de estágio a gente ouvia já isso, né? E é lamentável que isso ocorra. A mulher advogada, ela ocupou, sim, esse 500.000 de número e ela tem que efetivar, ela tem que se apresentar a isso, mas é muito complicado. Por exemplo, nos grandes escritórios de advocacia, o que a gente tem é que os sócios são os homens, os sócios majoritários, né? Em concurso público isso já muda, porque concurso, ok, a gente já tem muitas juízas, né, muitas promotoras, mas na advocacia é um ambiente muito ainda masculinizado. E eu estava falando com uma amiga minha do Rio de Janeiro sobre essa questão hoje, que ela é da Comissão da Mulher Advogada do Rio, e ela estava falando para mim, Patrícia, existe uma masculinização na profissão a partir do momento que a gente pegou o terninho feminino, é para a gente tentar ficar um pouco mais parecido com os homens, para a gente conseguir ascensão na carreira, para a gente conseguir um pouquinho de respeito. E olha que louco, a gente nem pensa nisso, né? O uso do terninho é sim uma masculinização. Por que a mulher advogada não pode usar um vestido? Uhum. Né? Lá na década de 80, 90, não, a mulher advogada tem que usar terninho. Eu ainda sou da época que quando eu fui no Tribunal de Justiça, por exemplo, fazer uma visita, onde fica o banheiro feminino? Não tem banheiro feminino, isso aqui é um lugar de homens. Não tinha banheiro feminino no Tribunal de Justiça na década de 90. É caminhamos bastante, mas ainda tem muito para conquistar, né? Muito. Por isso que tem uma comissão da mulher da OAB, inclusive, né? Exatamente, para justamente tentar conquistar alguns direitos. No ano de 2016 foi o ano da OAB, da mulher advogada. E por conta disso, uma série de modificações foram feitas. Por exemplo, a mulher que teve filho, 30 dias o processo fica suspenso. Para quê? Para que ela tenha um mínimo, né, de condições de cuidar do seu filho os primeiros 30 dias. E não ter aí prazos para trabalhar, né? Além disso, vaga de estacionamento para mulher lactante dentro do fórum. Na sustentação oral, preferência na ordem. Então tem uma série de conquistas que a gente conseguiu. A tua trajetória está muito ligada a causas sociais também, né? Você se envolveu muito com a causa dos refugiados. Sim. Conta um pouco como é que foi, como é que você começou com isso, como é que você entrou nessa área? Foi no meu mestrado, através da pesquisa,
Eu me encantei com essa área do refúgio e hoje eu atuo na Cruz Vermelha Brasileira como advogada da Cruz Vermelha, né, advogada voluntária, nessas causas de restabelecimento familiar, ou seja, a gente busca crianças que estão, crianças refugiadas que se separaram dos seus pais na fuga mesmo, e a gente tem 20 casos em São Paulo. Então, crianças que de alguma forma ou de outra se separaram dos seus pais e a gente busca familiares, né, e faz a união deles. E a gente consegue, viu? Tem casos emocionantes. Aqui em Santos tem muito refugiado, Patrícia? Então, eles chegam pelo porto, são 50 em média por ano, só que eles vão para São Paulo que não existe nenhum polo de assistência a essas pessoas, nem jurídica, nada, né? Só de pesquisa. Só que a pesquisa intramuros, ela é basicamente para o papel, né? A pesquisa, ela tem, o papel da pesquisa é justamente prestar o atendimento a essas pessoas, né? E é isso que o Santa Cecília vai fazer em breve. Aliás, já está quase tudo engatilhado, não posso falar o que é, mas a gente vai ter uma grande frente nesse sentido, porque a família Teixeira, ela se emocionou demais com a temática. É uma temática, infelizmente, do momento, né? A gente vive aí o maior fluxo de imigrantes no mundo, são 65,7 milhões de pessoas que saíram das suas casas obrigadas. Isso é importante dizer. O refugiado, ele não é só refugiado, ele é uma pessoa e que ele fugiu justamente para sobreviver. E a gente tem essa situação em Santos, são poucos ainda por conta dessa situação, mas o que eu vejo assim em trabalhos informais, né? Se eu estou na praia, é muito comum ver pessoas refugiadas trabalhando na praia em trabalhos informais. Então a tendência é que esse número aumente. A causa da diversidade sexual também está na tua pauta, também, né? É uma outra paixão, né? A gente é movido por paixões. Eu sou movida por paixões a essas causas sociais. Criança, adolescente, refugiado e os LGBTIs também, que são as pessoas lésbicas, bissexuais, né? Transsexuais, intersexo também, que é o hermafrodita, né? E é importante a gente falar nessa questão porque o Brasil é o país que mais mata essas pessoas. A cada 26 horas, uma pessoa morre no nosso país por conta de violência, né? E quando a gente fala isso, olha, é importante a gente pautar porque a gente tem filho, né? A violência, ela não atinge só as pessoas homossexuais, as travestis, ela atinge a todos nós, né? Então, muita gente fala, pô, Patrícia, por que você vai se meter nessa causa se você é hétero, é casada, tem filho? A gente se emociona porque é um ser humano, antes de mais nada. Segundo, a causa social, ela vai atingir a gente. Por exemplo, eu tive um caso importante em São Paulo de um pai andando com o seu filho no parque. O pai abraçou o filho. Hoje a criançada é tudo autona, grandona. O pai abraçou o filho e ele foi confundido com um casal. E ele teve parte da orelha dele arrancada. Quer dizer, que sociedade é essa nossa que não permite que um pai abrace seu filho? Ah, então ser gay morre. Sim, se fosse um casal também, qual era o sentido de ter uma violência dessas, né? Absurdo. Então, assim, a reflexão que a gente faz a nossa luta é por paz social. Se a gente garantir direitos a essas pessoas LGBTI, em nada vai me atingir. O afeto deles não me afeta. A garantia de direito deles não me afeta, né? Então é importante a gente colocar essa questão. E a minha pesquisa do doutorado é de refugiados LGBTI, que aí eu juntei as duas vertentes, que é justamente isso, as pessoas que fogem de países árabes, de países da África, basicamente, em busca de refúgio por conta da sua orientação sexual, por conta da sua identidade de gênero. Patrícia, você é um exemplo de sensibilidade e de como a sensibilidade pauta um trabalho sério também, né? Alguém que trabalha movida por paixão, mas com muita sensibilidade sempre. Eu costumo dizer uma frase sempre que o amor move o mundo. E eu acho que é isso mesmo, sabe? Há 10 anos atrás, era inimaginável a gente ter hoje pautas no STF. Eu recentemente fiz uma sustentação oral no STF como amicus curiae do IBDFAM, representando o Instituto Brasileiro de Direito de Família. O Nissan está lá presente, né? E eu fiz questão de falar da minha cidade de Santos, onde, eu não sei se você sabe,
Mas existe um absurdo no Ministério da Saúde que proíbe que pessoas homossexuais doem sangue. Como se fosse, já é contaminado. O que é uma grande mentira. O que a gente tem é comportamento de risco. Então, eu acho que o Ministério da Saúde tem que focar aquelas pessoas que têm um comportamento de risco. Mas o homossexual que é casado, que já está há bastante tempo com um parceiro fixo, não tem por que proibir a doação de sangue, né? Então, essa luta que a gente tem por um ideal, pelo próximo, né, é o que nos move, né? Como eu falei, o amor move o mundo. Isso aí, a gente termina aqui essa bancada te parabenizando e que fique com uma homenagem a todas as advogadas nesse Dia da Advogada. Obrigado pela presença, Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço. É com você, Irineu.